Muito boa noite. É uma grande alegria estar aqui e ver a casa cheia assim. Eu vim aqui há alguns anos. Eu moro em Homestead, Flórida, caminho de Cuba. Quem quiser ir para Cuba pode pegar a Turnpike até o final. Aí depois até que West nada 90 milhas vai chegar em Cuba. E eu morei aqui em Orlando uma época. Ainda era tudo mato aqui quando eu cheguei aqui em 84, 82. E eu vejo hoje crescendo, e eu nem me lembro, eu não era espírita na época. Para eu chegar ao espiritismo eu tive que passar. Primeiro a gente passa por uma série de coisas, mas é assim, não adianta. A vida nos coloca onde nós estamos que estar, quando nós estamos que estar e onde nós estamos que estar. E quando esse é o nosso destino. E quando é assim, não adianta, as coisas vão ocorrer para que nós estejamos aí onde tivermos que estar para cumprir a nossa missão, a nossa tarefa de crescimento e de evolução espiritual. Então é sempre assim, a gente não corre do nosso destino. O destino, na verdade, é ele que corre atrás da gente. Então é sempre aceitar e trabalhar para isso, porque a nossa missão é bela, é linda. Nós somos seres, espíritos extraordinários, nós somos guiados, amparados sempre. Então não devemos temer absolutamente nada, porque nós já passamos por situações que desafia qualquer coisa. Nós não nos lembramos, às vezes nos lembramos, alguns de nós talvez temos a felicidade ou a infelicidade de lembrar, mas nós já passamos por muita coisa, mas sempre com o objetivo de nosso crescimento. E nós vimos trabalhando nesse nosso progresso por tempos imemoriais. Nós não nos damos conta, nós não sabemos. E nós estamos hoje em nossa melhor versão. Tudo que nós somos hoje nós conquistamos. Nós pelo nosso esforço e pelo auxílio de pessoas que nos acompanham nessa encarnação. E nós vimos trabalhando para isso e nós estamos novamente em nossa melhor versão. E o fato de estar aqui sentado nessas cadeiras, nesse centro espírita, nessa casa de oração e aprendizado, isso nos mostra o quão sério nós estamos em trabalhar para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Em algum momento nós questionamos por que estamos aqui, o que é que estamos fazendo, e quando a gente questiona, você quer saber esse porquê, as maneiras aparecem para levar-nos onde nós temos que estar. E eu tive essa experiência e que foi assim. Coisas ocorrem e um dia eu vou então em um centro espírita e eu transformo a minha vida. E certamente é a história de vocês também. Bem, vamos ao tema do nosso livro. 31 de março de 1848 era uma sexta-feira. Havia nevado no estado de Nova York. E a pequena cidade, o povoado de Hydesville, estava coberto por uma camada alva de neve recém-caída. Aí, nesse casebre, em Hydesville, uma vila rural no upstate Nova York, New York, no norte de Nova York, morava nesse casebre a família Fox, John Fox, o pai, Margaret Fox, a mãe, a filha Margareta Fox, de 15 anos, e Catherine, ou Katie Fox, com 11 para 12 anos. Eles
moravam antes no Canadá, depois eles mudaram para Rochester. E eles tinham um filho que morava em Hydesville, que estava construindo uma casa. E ele tinha um terreno grande e os Fox decidiram construir uma casa no terreno do filho. E enquanto eles construíam a casa, eles alugaram esse casebre, cottage em inglês, né? E eles mudaram para esse casebre no dia 11 de dezembro de 1847. No dia 17, a partir do dia 17 de março de 1848, eles não conseguiam mais dormir à noite. A vida deles ficaram complicada. Eles iam se deitar e, quando eles iam se recolher para dormir, um espírito que havia sido assassinado nessa casa há 5 anos antes, ele despertava e não deixava ninguém dormir. Então ele fazia barulho. Ele tocava nas paredes, ele fazia barulho nas paredes, ele chacoalhava móveis, ele descia escadas, ele fazia um barulhão danado e não deixava essa família dormir. Aí no dia 31 de março de 1848, a mulher Margaret Fox, já exausta, ela decidiu dormir ir um pouco mais cedo, e justamente estava frio, neve. Então, antes de anoitecer, eles foram repousar. O marido, John Fox, não foi. Então, a mãe, Margaret, ela tinha falado para as filhas. Eles moravam, aí tinha 2 quartos, tinha um porão, embaixo aqui tinha um porão, e aí tinha um átrio aí em cima. E a parte do quarto ela tinha um assoalho, e o porão ele era de terra, e tinha uma escada que descia do quarto, tinha uma pantry, né, uma despensa, e aí a escada que ia para o porão. Então a Margaret, a mãe, falou para as meninas: vamos dormir mais cedo. A mãe já estava até doente, os cabelos ela disse que já tinha embranquecido mais em 2 semanas. E ela não era supersticiosa e não acreditava em assombração, mas tinha alguma coisa que ela não conseguia explicar que estava deixando ela de cabelo branco. Aí ela falou para as filhas: nós vamos dormir, nós vamos deitar e se tiver barulho, nós vamos ignorar e nós vamos dormir. E o espírito, Charles Rosner, estava ouvindo isso. Eu acho que ele falava assim, you wish. Ele é americano, né? You wish. Porque ele tinha um trabalho a cumprir também. Ele tinha um trabalho. Ele já tinha tentado, já estava tentando ser ouvido já há 5 anos. Desde quando ele foi assassinado nessa casa, porque depois ele vai contar, eu trago isso aí em detalhes no livro. Só que os outros inquilinos, quando ele começava a fazer a UAS, o que eles faziam? Arrumavam a malinha e vazavam. Aqui não, vão para outro lugar. E vários inquilinos fizeram isso. Por quê? Eles vazavam. Porque não era o trabalho deles fazer isso. Esse trabalho estava designado para essa família. Então, foram deitar. E eles tinham a cama da mãe, e cada menina tinha uma caminha dela. E eles deitam.
E ele começa. Tuc, tuc, tuc. Às vezes ele sacudia. Isso é narrado, então tem documentos. E isso eu cito em detalhes no livro, já falei isso, né? Aí até trepidava, o estrado da cama tremia. Então conta a mãe que se eles ficassem em pé, quando ela ficasse em pé, ela entende português? Não quero assustar vocês, não. Mas eu vou tentar. Aí ela falou, se a gente ficar em pé no assoalho, a gente sente o assoalho tremer. E não tinha entretenimento na época, não tinha Wi-Fi, não tinha celular, não tinha nada. E as meninas foram dormir e tal, estava claro ainda, e o Charles Rosa começa a dar pancada na parede. E aí uma das meninas, a Kate, e ela que tinha a mediunidade mais aflorada, segundo os estudos, depois porque as irmãs Fox foram muito pesquisadas. Vocês já estudaram os fenômenos de Hydesville, né? Os Rapping e as irmãs Fox, certo? Vocês sabem do que eu estou falando. Então o que eu vou falar vocês já sabem, mas eu vou falar porque aí vocês ficam sabendo ainda mais, aí esquece menos, né? Então o que ela fez? A Kate, ela falou, conta o que eu estou fazendo, faça como eu faço. E ela batia palma. Ela batia palma 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ele repetia. Tuc, 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 tuc. Ele estava muito alegre. Ele era um espírito alegre, ele só queria ser ouvido. E ele repetia sempre o que ela falava. E a Meg fala para ele, conta até 10. E ele dava 10 pancadas. Conta até 12. 5. Ele obedecia, obediente. E aí aquilo começou a tomar corpo e eles acharam interessante. E a mãe começa a fazer perguntas. Ela pergunta assim, é um espírito humano? Não, é um ser humano? Ele não fala nada, não tem barulho nenhum. É um espírito? Tuc. É um espírito ferido? Tuc. Você foi ferido nessa casa? Tuc. Ele falava. Aí ela ia perguntando, quantos anos eu tenho? Aí ele começa a dar pancada lá. Deu pancada. Quantos anos tem a Meg? Quantos anos tem? Ele batia a idade das meninas. Veja que ele sabia. Porque aí em seguida começou isso aí. A mãe vai chamar, então a mãe fala para o marido, que ainda está fora, vai chamar as vizinhas. Então ela vai chamar um vizinho e ela pergunta para ele. Ela pergunta, se eu for chamar a minha vizinha, ela deu o nome da mulher, sobrenome, senhora Redfield. Se eu for chamá-la, você responde as perguntas dela? Ele, tuc, respondia. Então ela pega e chama o marido, e o marido vai chamar a mulher. E ela vem, e ela começa a fazer essas mesmas perguntas para ele. Quantos anos eu tenho? Ela deu lá umas 32 pancadas. E ele sabia a vida de todo mundo. Então ele estava lá, já estava há bastante tempo, e certamente ele não ficava só na casa, ele ia bisbilhotar a vida alheia, não tinha o que fazer. Ele tinha esperando aquela data, esperando aquele dia, porque isso ia ocorrer. Isso ia acontecer. Agora, para nós que estudamos o Espiritismo e estudamos a mediunidade, isso aí eu conto no livro em detalhes, a gente vê essa pancada, essa maneira, esse método de comunicação com o espírito é chamado, no estudo da mediunidade, a tipografia alfabética. Aí ainda não é alfabética porque você faz uma pergunta e ele vai responder sim ou não. Então você fala para o espírito. Isso foi um método
que os médios, quem estava trabalhando com a espiritualidade, porque tinha um grupo muito grande, vou lhe falar, o que eu falo, o que eu mostro no livro, uma das coisas, por que as raízes profundas? Porque veja, até chegar esse dia, houve um processo de séculos, na própria França, onde pessoas e eventos iam se juntar, iam fazer um trabalho atrás dos bastidores até chegar a esse momento. Então é uma coordenação fantástica. E eu precisei de muito tempo, quase que a pandemia inteira, para pesquisar, porque muito material eu já conhecia, muito material novo já vieram. Então a ideia é colocar o das raízes profundas desde aconteceu, qual o papel da França. E, obviamente, a história do Espiritismo ela começa com a vinda de Jesus para a Terra e do seu trabalho. E do tudo que vai ocorrer depois que ele traz o cristianismo e tudo que vai ocorrer depois, até as atrocidades que vão ocorrer em nome do cristianismo por pagãos, por bárbaros, que eventualmente eles vão aderirem ao cristianismo, mas mesmo assim ainda vai haver guerras religiosas, porque a Igreja Católica ela quer o monopólio e a supremacia. Aí vai ter que vir a reforma protestante, aquela reforma que não aceita como que o catolicismo ele era à época levado. Por quê? Porque fugia dos ensinamentos do Cristo, fugia do cristianismo apostólico que Jesus ensinou, o cristianismo do amor ao próximo, do perdão, da simplicidade, de tudo isso aí. Então, a religiosidade, ela fugiu, mesmo os cristãos que diziam-se cristãos, eles não aderiram, eles não, estavam muito longe de ser cristãos. Então, teve que haver um processo, e esse processo, por séculos, ele ia até que se destilando e sempre preparando o caminho. Até chegar um momento que vai ocorrer, no caso, esses fenômenos, daqui a pouco a gente vai falar também, que ao mesmo tempo que ocorria esses fenômenos mais rudimentares aqui nos Estados Unidos, sobretudo em Hyattsville, que é no upstate New York, perto dos lagos grandes, né? Great Lakes, lá acima, na própria França, na própria Paris, já havia esse movimento de contato com espíritos e com a espiritualidade e com, no caso, era um método diferente de comunicação com o espírito através do sonambulismo magnético. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais detalhe. Já muito mais avançado nessa mesma época. Mas, na França, naquela época, mesmo 1845, quando começa, 1848, já está havendo, antes de Kardec entrar no circuito, se bem que eles já se conheciam, que Paris era pequenininho, eles tinham contato, isso aí veio através de Mesmer, o magnetismo, depois o sonambulismo, eu trago isso aí em detalhe no livro. Então havia um trabalho muito grande e já haviam pessoas e lugares e fenômenos ocorrendo, porque o ápice desse movimento todo seria o Espiritismo. Seria o Espiritismo. Então, quando a gente vê essa beleza, e a gente tem, na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se espíritos que trabalham, que atuam em fenômenos naturais, se eles agem com consciência da causa ou se eles agem instintivamente. Então, segundo a gente crê, e a informação dos espíritos, existem espíritos que trabalham em fenômenos da natureza, ou para proteger, ou para desviar, ou para fazer alguma coisa.
Então, ele vai falar que alguns sim, os que já atingiram espíritos já têm autoconsciência, mas tem espíritos que são espíritos em potencial. Então ele cita, por exemplo, os corais. Os corais são seres vivos e eles são capazes de usar recifes que podem formar até ilhas. Então ele dá esse exemplo, os espíritos. E ele vai falar uma coisa que nós vivenciamos isso em nossas vidas, sempre. Basta a gente analisar as nossas vidas. Então eles vão falar isso para o Kardec. Não existe nada aleatório na natureza. Nada ocorre por acaso. E tudo que existe, tudo que acontece, ele tem uma razão de ser. E essa razão de ser é para o bem de alguma causa, de algum objetivo. E a gente aprende no Espiritismo e ensina até que nada ocorre por acaso. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, e a história do Espiritismo acontece também algo é muito mais volumoso e muitas coisas cruéis, muitas tragédias. Nós temos também ocorrências que a gente se lembra desta vida, por exemplo, nossas tragédias pessoais, traumas que a gente teve, coisas que acontecem em nossas vidas que são muito desagradáveis e que a gente acaba até blasfemando ou culpando Deus ou sentindo-se prejudicado, até perseguido de alguma maneira. Mas tudo isso que vai ocorrer, quando a gente fizer um retrocesso em nossas vidas, veja a vinda de vocês para cá, eu vejo a minha. E nós estamos aí no mesmo barco. Houve situações que nos trouxe até aqui, porque nós temos um trabalho a fazer, uma missão a cumprir, que a gente muitas vezes não entende. Então, todas essas coisas, essa ocorrência boas ou ruins que ocorreram em nossas vidas, que às vezes a gente blasfema, ela tem uma razão de ser. Ela está aí por algum propósito e esse propósito é benéfico para nós, porque ele vai se encaixar em algum lugar das nossas vidas. Então, em vez de blasfemar ou xingar isso aí que a gente não entender porque isso ocorreu, agradeçamos, porque ela vai se encaixar em algum momento em nossas vidas. E aí o Espírito termina essa resposta a Kardec com uma frase fantástica, e é a frase que eu começo e termino o livro. É assim que tudo serve, que tudo se coordena na natureza, ou se encadeia, algumas versões, e que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo ao arcanjo, ele mesmo que começou como átomo. O átomo primitivo é a origem de todos nós, a centelha divina que saiu do seio do Criador. E nós já vimos, evoluindo por eras incontáveis. Nós já passamos por coisas inimagináveis. E nós vivenciamos, passamos por formas diversas, inferiores. E nós, um dia, como espíritos em potencial que éramos, nós atingimos a autoconsciência. E nós nos fizemos espíritos autoconscientes e com livre-arbítrio. Vocês ou nós não entendemos quão grandiosos nós somos. Quanto que nós já passamos em nossas vidas. Nós já desencarnamos de maneiras todas.
e reencarnamos muitas outras. O que nós já passamos, porque as eras foram tenebrosas, as eras da humanidade, em todos os reinos desde o seu começo, foram terríveis, principalmente quando nós vivíamos ainda em formas mais rudimentares, de bárbaros, que passamos por tudo isso. Faça a sua genética, o DNA, e veja o que é que vai lhe mostrar. Nós fomos de todas as raças, praticamente. E nós passamos, sobrevivemos tudo aquilo, intactos, são e salvos, and here we are, em nossa melhor versão. Não existe razão e nem deveríamos temer nada. Porque essas coisinhas que a gente passa hoje, que a gente chama de problema, é nada. Isso é picuinha comparando com tudo que já passamos. De seres grandiosos que nós somos. Agora vamos voltar aí para Hydesville. Aí então começa a vir pessoas, vai encher a casa. E o Charles Rosner vai estar lá conversando com eles. Eles vão descobrir, através dessa tipologia, que é pergunta, se for sim, toca uma vez, ou normalmente quando é não tocava, e quando era sim, ele tocava. Essa é o bem rudimentar. Até ele vai então falar, eles vão passar a noite, ele fica uma semana aí depois, porque a família Fox tem que sair, porque eles não conseguem dormir, eles vão e voltam, porque vem muita gente, aí vem jornalista, e isso é o que os espíritos queriam que ocorresse. Por isso o barulho tinha que ser barulhento. E quando pergunta para ele por que vocês fizeram tanta algazarra, para despertar vocês que não acreditam na imortalidade do ser. Aí ele pergunta em quando já depois que eles vão para Rochester, eles vão perguntar: quem são vocês? A médium. Normalmente as 3 irmãs Fox que têm mais mediunidade, porque depois eles vão ter contato com outras famílias, e essas famílias que vão participar de reuniões com a irmã Fox, elas vão também aparecer médiums naqueles grupos. Tudo programado. Quem são vocês? Nós somos os espíritos de seus amigos e de seus parentes. Foi longe não. Nós somos os espíritos de seus amigos e parentes. E eles, os espíritos, nosso amigo e parente que desencarnam, eles estão sempre ao nosso redor. Aqueles que já passaram pelo processo de adaptação, essa coisa toda, porque também tem um progresso a ser feito. E tem aqueles que já estão preparados e pode vir e vem, sim, e vem. Nas experiências do leito da morte, um dos fenômenos que eu pesquiso, e eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que alguém ou mais que um, teve essa experiência. Você tem um ser querido e ele está por desencarnar. Ele pode estar na sua casa, ou pode estar em um leito de hospital, ou estar em um lugar de hospice, que aqui é bastante comum. E aí ele está ruinzinho já definhando, e ele começa a ver gente morta no quarto. Aí ele fica olhando, normalmente ele está assim, né? Ele fixa um olhar em algum lugar. Ele fala: o que você está vendo? Meu pai? Mas seu pai está morto. Não, ele está aí. Aí eles perguntam para ele o que é que ele está fazendo aí.
E ele vai falar. Ele está aqui para me acompanhar, para me ajudar a desencarnar. Fala para me ajudar e para me acompanhar. Então, essas visões são muito, muito, muito comuns. Por aí, obviamente, aqueles que não conseguem ver, eles vão falar, você está doido, não tem ninguém aí. Eu estou falando porque eu testemunhei isso. E eu oriento ainda, quem vai acompanhar alguém que vai desencarnar, eu já falo da possibilidade do desencarnante estar vendo pessoas que já desencarnaram. E vou falar, e não vai falar que ele está louco, que não tem ninguém aí, porque ele está vendo e você não. Então ele já tem a visão mediúnica, que é a dupla vista, porque ele já está quase fora do corpo, e você consegue ver outras entidades, ou no caso esse espírito vai ter, ele está em perispírito com a mesma forma de sua última encarnação, de maneira que ele faça reconhecer por esse ser querido seu. Então ele vai ver. Então eu falo, não negue, porque ele está vendo o que você não está vendo. E isso facilita muito, auxilia muito esse desencarnante, então, a seguir o seu curso, seguir o seu caminho. Então, quando eles dão essa resposta, nós somos os seus parentes e amigos que já morreram, eles estão falando justamente isso que é testemunhado diuturnamente. E aqui tem muito estudo sobre isso. Bem, vai ser amplamente documentado e a família não vai conseguir mais viver nessa casa. Nesta reunião, o Charles vai ficar aí uma semana ainda. E eles perguntam para ele como que ele morreu. Ele fala, foi uma morte cruel, ele foi assassinado. Ele era um caixeiro viajante e ele ficou nessa casa há 5 anos antes, em 1848, 1843. E eles davam pouso. Eu me lembro que eu morei em fazenda, nasci em fazenda, e passava caixeiro viajante. E minha mãe, ele tinha uma mala, e minha mãe abria, ele ia na casa na sala, eu me lembro disso. Eu abria a mala dele, eles iam com aquela mala nas costas, e eu via, ela comprava dedal, né? Dedal, linha, essas coisas. Tem até aquele pente fino, porque a gente tinha piolho. Então, e essa era uma das coisas que todo mundo comprava, porque a gente tá tudo piolhento. E aí ele é fininho, aquele doía, viu? Para limpar aquilo, para tirar a lêndia, que era pior ainda. Mas ele passava, e ele era uma profissão. E muitos ficaram ricos. E ele disse que tinha $500 na mala. E mataram ele, assassinaram. E aí ele foi arrastado até o porão. Ele conta isso. Agora, o que é fantástico, que numa dessas, tanto nessa casa como depois que eles vão para a casa do David, do filho, o espírito, ele recria os ruídos. Ele recria. E eles ouvem. Quem está ouvindo, ele ouve o corpo caindo. Blum. Aí ele escuta até um ruído do sangue jorrando. E eles ouvem, eles conseguem recriar o ruído, o barulho dele sendo arrastado escada abaixo no porão. E ele avisa. E aí nessa reunião também, perguntam para ele para ele avisar onde que ele estava enterrado. O porão não era muito grande, a casa não era muito grande, mas exatamente. Aí vai alguém e veja, ele está olhando, ele está assistindo, cara. Ele fala assim, ele manda das pessoas lá, um dos homens lá, fala, vai lá no porão e você vai andar pro porão. Eu vou perguntar aí tinha alguém falando lá para ele, né? Eu vou perguntar para ele se é o lugar certo. Aí ele ficava num canto, é aqui? Não. É aqui? Não. Quando ele chegou mais ou menos no meio, aí ele falou, é aqui? Ele falou, ele bate, né? Aí eles foram escavar, mas era março, e já final de março, né? Começo de abril, e ainda estava nevando, chovia, então estava molhado. Então eles tentaram cavar, mas logo tinha água, logo aí, não conseguiam.
Eles foram escavar e encontraram pedaços de osso, não muito, mas encontraram coisas que são indicativos de que realmente alguém foi enterrado lá. Em julho, porque era verão, e secou. Isso, os próprios espíritos, depois eles já estão em Rochester, as irmãs Fox já estão fazendo as reuniões mediúnicas lá, e eles falam, e eles designam o espírito nas mensagens, eles vão falar, leva tal pessoa, tal. Porque tem um grupo formando, que ia ser o grupo, o core, né? O cerne do movimento que estava nascendo. Então ele fala, vai tal pessoa, tal, escavar, vocês vão encontrar. E aí ele vai. E o Charles, ele fala que ele só ia parar de bater quando encontrassem os ossos dele. Então, ele participou disso aí, porque ele participava, depois que eles saíram da casa, ele ainda participava e se identificava como Charles, até que encontraram os ossos. Mas aí já ia vir um outro movimento. Mas aí, então nós temos aí um personagem, que é o espírito, que ele está designado para iniciar esse processo. E nós temos 2 médiums, aí são 3 médiums. Porque uma delas, a Leia, eu acho que deve ser essa do lado direito, que ela é mais nova, a Meg no meio, a Katie no meio, essa média que ela é Leia. A Leia morava em Rochester e ela não era médium, ela não estava lá. Ficou sabendo um mês depois que ela viu numa revista em Rochester e não era muito longe. E ela ficou sabendo, alguém falou para ela até acontecendo umas coisas lá em Hydesville com uma família Fox. Você não tem parente lá? Ela falou sim, e ela foi para lá e era a família dela. Então eles saíram daí e foram na casa do irmão David, que era aí perto. E foram descansar. Agora nós estamos bem. Aí vão eles lá passar uma noite. O espírito falou quem foram os assassinos? Quem que foi? Falou. Tudo. Ele cita o nome. Eu cito no livro, nesse livro. Boa pergunta. Ótima pergunta. Porque aí eles perguntam quem te matou. Ele vai falar o nome. Ele vai falar o nome. E vai falar a época. E aí eu digo no livro. O Bell. Isso, né? Perguntam a ele. Ele poderá ser punido pela justiça? Porque ele já não está mais lá, é o John Bell. Ele vai voltar, porque ele vai ficar sabendo. Fala, estão falando que você matou um caixeiro viajante lá, que ele está dando pancada na parede lá, está deixando o povo doido lá em Hydesville. Você tem que voltar. Aí ele volta, ele nega. Aí ele pergunta assim... perguntam para ele pode ser punido pela justiça? Ele diz não. E ele realmente não foi. Mas ele foi levado à justiça, mas não tem prova. Mas ele pode ser punido pela justiça divina? Sim. Então, uma é não. Outra é assim. A família Fox, eles perderam uma filha. Uma filha morreu. E a mãe pergunta a Margaret, nessa conversa aí dele, ela pergunta, existe céu? Ele, tuque? Sim. A minha filha Mary está no céu? Tuque? Sim. Então ele dá, porque ele já tem esse conhecimento. E ele dá essa esperança. Aí eles saem daí e vão para casa do David e vão dormir. Aí tudo, eu falo, agora acabou. Aí veio Charles e mais uma renca. Você aí arrancava cobertor delas, dava tapa. Era uma arruaça. Aí, nisso, a Leia veio. E a mãe falou assim, parece que as coisas pioram na presença da Kate, que era a mais novinha. Aí a Leia falou, bom, então a gente resolve isso aí. Eu vou levá-la comigo para Rochester, para minha casa lá. E levou. Aí o bicho comeu lá em Rochester.
Lá era pior ainda. Eles não só tiravam o lençol da cama, mas eles levantavam a cama e soltavam no chão. Até que eles, para amenizar o problema, tiraram o estrado, deixaram só o colchão no chão. E tinha umas coisas, e depois que perguntaram aos espíritos, e eles dançavam, a Maggie era pianista, e ela dava aula de piano, eles vinham dançar, ela pedia para ele, perguntava a eles, ela estava um dia tocando piano, e eles dançando. E eles dançavam, aplaudiam, tinha uma plateia inteira. Eu dou bastante detalhes disso no livro, coisas fantásticas. Mas eles vão perguntar para eles o que é, novamente, para despertar vocês. E existe uma resistência porque eles querem ser ouvidos. Ele quer que as irmãs Fox, porque já estão aparecendo mais famílias, porque eles fazem a reunião, o negócio porque foi mais ou menos como começou nessas reuniões mediúnicas, era uma maneira de entretenimento. Então ia lá o espírito, a pessoa ia perguntar tal, e tinha muita atividade que ocorria, e como eu disse, e muitas pessoas, o interessante, veja como os espíritos não dão ponto sem nó. Nessas famílias que ocorriam os fenômenos que faziam as reuniões, e muitos médios apareciam, era na casa de médicos, de advogados, de juízes, toda gente, pessoas da alta sociedade, respeitados na sociedade. Então, pessoas idôneas, já propositadamente, porque o povo teria mais confiança, médicos, se viessem deles. E eles começam então a documentar, etc. E muitos deles tornam-se médiums. E eles querem que as irmãs Fox façam uma demonstração pública. E tem no Corinthian Hall, que era um centro de palestra que começou em Rochester. Elas resistem por 1 ano. Elas não querem ir. E eles insistem. Vocês precisam levar-nos a público. Mas eles não querem. Elas não querem. Porque já ninguém queria mais ter aula de piano com a Maggie. Ninguém ia, a mulher era doida. Eles não tinham perdido o sustento e tudo. Ele falou, nós não queremos nada com vocês, não. E a mãe falava, foi a pior coisa que aconteceu na nossa vida. Aí falaram uma vez, tá bom, numa das reuniões, uma mensagem. Não quer? Não. Ok, bye. Falaram, em 20 minutos nós vamos embora e não vamos voltar mais. E aí fizeram lá o que tinha que fazer. Isso foi em novembro de 1849. E foram embora. Silenciaram. Porque aí já tinha muita gente, tinha jornalistas, pessoas pesquisando isso aí, fazendo parte desse projeto. E eles iam bater na porta da Casa Maggie, porque o pessoal queria conversar com espíritos, e eles aceitavam, recebiam, davam mensagem, etc. Aí tinha até uma delas que tinha uma família, ela estava... E esse acho que era o avôzinho, eu sou o avô. Eles estavam tomando café da manhã e um dos filhos pegou aquela panqueca, aquele xarope que ele mergulhou, né? Ele inundou a panqueca dele com xarope. E o avô falou para ele, não ponha tanto xarope na sua panqueca. Aí eles tinha um método que o espírito, quando ele queria falar, ele batia 5 vezes, tac, 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 tac. Tinha um espírito para comunicar. E aí o médium foi tomar a mensagem e ele disse, deixa ele colocar quanto xarope ele queira. Esse era o avô, eu faria isso, eu acho. Então você veja
que tenha esse tipo de participação dos desencarnados e essa proteção entre eles. Eles, no fim, cedem, os espíritos somem, e aí eles ficam com saudade dele. Chorando, toda a pobrezinha, foram, e tinha uma outra pessoa, um jornalista, e ele fala, e os espíritos? Ele falou, sumiram. Ele falou, bom, e aí passam 2 semanas, e eles vão lá, e aí ele pergunta assim, ela falou, eles não batem mais, eles usavam esse termo, eles não batem mais. Aí ele pergunta para lá, na casa dele, depois disso aí, em voz alta, e vocês bateriam para nós? Aí tem uma chuva de pancada na parede. Eles só estavam esperando, já sabiam, obviamente. Então falou, bom, ok, tá, o que precisa fazer? Vocês vão, aluga o Corinthians Hall. Mas o Corinthians Hall era caro, era igual alugar o American Airlines. Lá, para você falar que ia ter espírito batendo na parede. Quem que ia? Aí ele falou, mas quem vai? Pode alugar que vão. Mas e o dinheiro? O dinheiro vai aparecer. Põe no jornal aí que vocês vão ter a apresentação. E eles fizeram 3 apresentações, 4. E uma delas, que foi na presença da Meg e da Lea e da Meg, que é a mesa que eles estão almoçando, porque tem uns juízes e eles querem que ocorra essas batidas lá com eles, naquele momento, e não ocorre nada anormal. E eles começam a zombar delas. Cadê os seus fantasmas? Sumiram? E elas estão chorando, ela chora, a menina Meg, a Kate, ela chora, tadinha, tem 12 anos, chorando. E garçons servindo o jantar. A mesa começa a sacudir. A mesa começou a sacudir, a mesa se levanta e só sai garçom e gente de tudo, lá correndo para tudo quanto é lado, somem, vazam. E a mesa, depois disso, então, ela se ajeita e volta ao normal. Então, essa aí seria o primeiro evento público das que vem a ser chamado as mesas girantes depois. Elas vão fazer reuniões mediúnicas em Nova York, elas então adotam a mediunidade como um trabalho sério, porque elas acreditam que na razão, nesse projeto, por que eles estão lá, e elas vão ser médiums, e isso aí vai correr na notícia, vão para Nova York, vão cobrar. Os espíritos falam, cobrem, porque como que vocês vão sobreviver? Mas eles tinham patrocinadores também, porque era um evento que fazia fila para ter comunicação com os espíritos, com parentes, etc. Então foi um momento, até 1852, quando elas começam, que já está no auge mesmo, e começam a ocorrer esses fenômenos cada vez mais grandiosos aqui nos Estados Unidos. Aí vai aparecer o fenômeno das mesas girantes, vai sair no jornal e começa a viajar, vai para a Alemanha, depois vai para a França, e a França então acaba aparecendo nas notícias os fenômenos das mesas girantes. Até aqui já tem notícias de jornais americanos que acaba sendo levado para Paris e pessoas vão ler e vão ver o que é que está acontecendo aqui nesse sentido, dessas manifestações espíritas estrondosas, manifestações físicas. Contudo, em Paris, nesse mesmo ano, 1848, que o Paris, no centro, tem um local no berço, que eu chamo de berço do espiritismo, onde os locais, se vocês leem obras póstumas, Kardec ele conta a história de como ele começou. E Kardec fala que o ponto de partida do espiritismo são as mesas girantes. Então começa esse fenômeno. Só que isso aí, desde 1700 e pouco, o Mesmer, ele muda-se para Paris. E aí ele começa o projeto dele
do mesmerismo, ou o magnetismo, que ele descobre o magnetismo animal e ele vai para Paris nessa época. Aquilo floresce e ele vai fazer curas sobre o magnetismo com o magnetismo animal. Disso aí ele vai, um outro aluno dele, o Marquês de Porsegur, que ele é um magnetizador, ele vai colocar um dos seus servos, um dos seus trabalhadores, ele vai magnetizá-lo para ajudar a curar a doença, e esse menino ele entra em transe sonambúlico. E ele começa a prescrever, ele vai falar qual é a doença dele. É algo nele, na sua ou da sua personalidade ou influência do espírito, que ele vai falar qual o problema que ele tem e ele vai dar o prognóstico e vai falar o que é que precisa para curar, vai dar receitas. E isso aí vai se transformar que logo no caso dele, ele vai diagnosticar a sua doença e isso vai acontecer em muitos casos, mas ao colocar algumas pessoas nesse transe mediúnico, ela vai ter contato com espíritos. Ela vai falar que tem alguém lá falando alguma coisa. E aí, em 1845, tem uma personagem, chama Louis Carragné, e ele é todo do grupo do Kardec, porque eles estudam magnetismo, e é tudo lá pertinho um do outro, na mesma escola, do Potet, Barão do Potet. Que alguém que estuda o magnetismo conhece. E Cagné, ele é um magnetizador e ele consegue colocar pessoas em transe mediúnico. E ele começa a perguntar para essas pessoas que ele coloca em transe mediúnico, vai falar para ele, vai passar mensagem de espíritos que estão com ele. Isso começa em 1845, 1846. Em 1848, a mesma época que está ocorrendo esses fenômenos daqui em Hydesville e por toda Nova York, de objetos voando, mesa girando, etc., já está um projeto de comunicação de espírito muito mais sofisticada no próprio país. 1848. E esse Cagné, bem antes de Kardec fazer as perguntas que nós conhecemos, que vai compor o livro dos Espíritos, as perguntas e respostas, Cagné já está fazendo essas mesmas perguntas, quase. Como é a vida no mundo espiritual? O que os espíritos fazem? E ele vai ter todas essas respostas. Então ele publica os Segredos, um livro dele muito grande, com o depoimento de 58 médiums, ou de sonambúlicos, que eles vão lhe dar toda essa informação, que Kardec, até o próprio Kardec, vai utilizar algumas dessas perguntas e respostas, mas ele vai depois, obviamente, ele vai certificar-se que ele utiliza, para vocês que estudam como que o livro dos Espíritos apareceu, Kardec ele não aceita a prima facie, a primeira mão, ele quer corroborar com outros médiuns, se era essa mesma pergunta e resposta tal. E eles vão lhe corroborar ou não, e ele vai ver se ele vai utilizar ou não isso aí no seu trabalho. Então, veja, as raízes profundas do Espiritismo elas vão ser encontradas no quintal de Kardec, aí na própria França. Então, aqui vai ter um trabalho que é o de despertar a humanidade com muito barulho, e a outra, ela já está uma parte mais intelectual da comunicação mediúnica. Então, o que eu achei admirável e o que me levou a fazer esse trabalho com muito mais afinco e bastante dedicação é o que eu vi, essa conexão de coisas, de eventos, de uma maneira que parece aparentemente aleatório, mas quando a gente encadeia, coordena, tudo isso uma coisa vai levar a outra. Então, o que a gente acha, que estuda até no Espiritismo, que os fenômenos de Hydesville são os precursores, eles foram precursores em uma fase desse movimento. Voltando atrás, nós vamos voltar na França.
no quintal de Kardec. Eu trago tudo isso aí em detalhes neste livro. E meu tempo está terminando e daria para falar muito mais, mas se alguém tiver alguma pergunta ou alguma coisa que eu puder responder depois do encerramento, eu responderei com muito prazer. Muito obrigado, muito boa noite e muita paz a todos.